A água da chuva não é totalmente pura, pois sempre carrega componentes da atmosfera. Com ela, o CO2, ao se dissolver na água, se torna um pouco ácida. Com um pH aproximadamente 5,6, o ácido formado, ácido carbônico, é um ácido muito fraco, e não compete à água uma diminuição brusca do pH. A chuva ácida é um fenômeno causado pela poluição da atmosfera. Ela pode acarretar muitos problemas para as plantas, animais, solo, água, construções e também as pessoas. Reage com metais e carbonatos, atacando muitos materiais usados na construção civil, como o mármore, por exemplo. Diferentemente do CO2, os óxidos de enxofre e de nitrogênio presentes na atmosfera formam ácidos fortes, aumentando a acidez da água da chuva. A chuva ácida pode ser transportada através de longas distâncias, podendo cair em locais e não há fontes de poluentes causadores da chuva ácida. Por isso, é um perigo para a sociedade. E quanto aos polímeros? Vocês sabem o que são? Se disser que são plásticos, vocês sabem do que estão falando. Mas os polímeros não são apenas plásticos. Eles também entram na constituição do nosso corpo. Por exemplo, o ADN, que contém o código genético, define as características das pessoas e dos outros seres vivos, é um polímero. Também são polímeros as proteínas e os amidos dos alimentos. Se aprendermos coisas sobre os polímeros e não são habituais no nosso dia a dia, podemos perceber como utilizá-los melhor e como reciclá-los, melhorando o ambiente. Polímeros. De que são feitos? Toda a matéria é constituída por pequenas unidades e chamamos de moléculas. Os polímeros são grandes moléculas. A razão pela qual são tão grandes é porque são formados por moléculas muito pequenas e são tão ligadas como blocos de construção de Lego. Lembra aquele joguinho? Então, é a mesma coisa. Essas moléculas são muito pequenas e formam os polímeros. São chamados de monômeros. A palavra mono, em monômeros, significa um. Apesar das macromoléculas dos polímeros serem grandes, ainda são pequenas demais para podermos vê-las. Mesmo ao microscópio, porque as moléculas são as mais pequenas porções de matéria. Apesar de não podermos ver as moléculas de polímero individualmente, podemos ver os polímeros, porque eles são constituídos por bilhões ou trilhões de moléculas juntas.